Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Plim Talks e hoje é um episódio mais do que especial. Não temos apenas uma pessoa aqui conversando comigo, somos 5 no total. E esse episódio é especial porque temos a participação de 4 autoras que estarão na programação do Sesc na Flip 2025, o evento que começa daqui a pouco. E abordaremos literatura, escrita criativa, arte indígena, cultura e memória. Então, aqui comigo hoje, Soni, Alian, Paty e Francis. Sejam muito bem-vindas. Obrigado por estar aqui conversando comigo. Espero que tenhamos uma conversa super prazerosa. Tudo bem com vocês? Maravilha, tudo bem. Maravilhoso. Tudo Gente, muito que bom. Que bom. Olha, acredito que a gente criará uma dinâmica bem legal aqui, né? Nós somos 5, como eu disse, e sempre que eu levanto um ponto, uma vai olhar para a outra quem fala primeiro, né? Mas isso são apenas nos primeiros minutos, a gente se resolve. E eu queria, né, começar a nossa conversa com cada um de vocês se apresentando, né? Fazendo uma apresentação pessoal, falando qual que é o trabalho de vocês, impacto na literatura e também as expectativas, né, da Flip desse ano. Bom, já vi que bom, eu me chamo, né, que tá aí na legenda, Francis Meire, mas eu tenho um apelido que é Bruxinha, que é o apelido pelo qual eu sou mais conhecida lá no meu estado, lá e na minha cidade de Rio Branco, Acre, né? Porque antigamente não tinha gráfica, editora, então eu usava muito falar meus poemas. Então eu comecei a divulgar meus poemas através da oralidade. E eu fui andar, acho que a primeira mulher a andar de moto lá no estado do Acre, que pessoas não andavam de moto, as mulheres, né? Em noite de lua cheia, eu tinha uma amiga artista muito legal, então ele dizia: pega a moto, que era a vassoura, e vão me cantar as pessoas com os poemas, que eram as poções mágicas. Aí ele era bom de apelido, e ele colocou Bruxinha. Esse é meu apelido. Gente, olha, eu sou bisneta e neta e filha de seringueiros. Meus bisavós, meus avós, minha mãe, todos nasceram no Seringal, que foram, meus bisavós foram para lá na ilusão de ficar rico e voltar para o Ceará, para o Piauí, para o Nordeste, né? Então temos essa ascendência nordestina. E então eu ouvi muitas histórias da floresta, andei muito na floresta, né? Então isso influenciou muito o meu trabalho. E também, olha, olha essa coincidência para eu ser poeta. Vocês acreditam que a minha avó se chama Felicidade e a minha tia Esperança? Como é que eu não ia ser? Não tinha como não se tornar poeta, né? Como não me tornar poeta, né? Aí na minha história toda também eu sou contemporânea de Chico Mendes, tomei cerveja com Chico Mendes. O Chico Mendes foi o primeiro comprador do meu primeiro livro, parecido com esse aqui, do Mimeógrafo. No Acre teve geração mimeógrafo, viu? Então, na época, no dia, não tinha editora lá e a gente publicava os nossos livros assim. Então, essa luta também do Chico Mendes, essa convivência, também influenciou o meu trabalho poético, né? Porque, além disso, esse trabalho poético é ilustrado pelas lendas, lendas dos encantados, da floresta, que no meu trabalho eles vêm como guerreiros também para fortalecer a nossa cultura, que na década de 70 estava sendo sob o risco de destruição, devido à chegada dos grandes compradores de terra, que expulsavam os seringueiros, índios, todos de suas terras, para poder plantar a pecuária. Então, o meu trabalho poético, ele também registra isso. É claro, eu também tenho um lado mais lírico também, mas esse imaginário amazônico está muito presente na minha trajetória e no que eu sou. Incrível. Obrigado, bruxinha. Podemos chamar assim, né? Verdade. Obrigado, Aliana. Olá, saudações Icatu! Eu sou a Lian Amiri, uma mulher indígena. Vou fazer aqui minha descrição. Tenho cabelos lisos preto abaixo, um pouco dos ombros. Estou usando uma tiara amarela. Estou usando 2 brincos coloridos de miçangas com cores azul, amarelo, vermelho. E uma blusa azul e um colar de tecido preto
com branco. Eu sou arte educadora, sou formada em arte pela Universidade Federal do Piauí, sou contadora de histórias, sou filha de uma mãe guajajara, Marina, e de um pai timbira, Alípio, e sou cacica da aldeia indígena Ucaí juntamente com minha mãe. E principalmente sou mãe de uma criança de 10 anos, o Rian. E escrevo a nossa memória viva, canto as cantigas tradicionais do meu povo, e é um prazer imenso estar nessa grande roda virtual. Gratidão ao SESC, que é a maior instituição da América Latina, que promove a cultura para os povos em sua diversidade. E vamos juntas, juntos, construindo a força da palavra. Obrigado, Eliane. Soni ou Pati? Vamos ver primeiro. Moripenã, Macuxipé, Oi Paxi, Poesia Pé, Soni Fersec, Mamãe Pé, Mamãe. Boa tarde, bom dia, né? Bom tempo para todos. Meu nome em Macuxi é Oi Paxi, algo que significa como irmã em sol, parceira em sol, um sol feminino. Eu tenho um nome também em poesia, que é Soni Fersec, né? E tenho um nome também na língua do amor, que é a língua das mães, que é mamãe, né? Acho que tem sido também um dos mais importantes, né? Que foi me dado pela Amora, né? E que tem 7 anos também, Eliana. Então, essa menininha aí que veio para iluminar mesmo meus dias, né? Eu sou editora aqui em Roraima, da primeira editora independente, né, que eu cofundei com o Devai Fiorotti, que tem como foco autores, ilustradores, artistas indígenas, e também que as produções sejam bilíngues, tanto na língua portuguesa quanto em línguas indígenas. A gente já publicou obras em português macuxi, português taurepã, português wapichana, né? E tem seguido aí nessa linha editorial, né, com muita felicidade, fazendo com que as nossas línguas, as nossas histórias circulem para muito além, né, dos nossos territórios geográficos, criando territórios afetivos e culturais, né, por todo o país. E eu tenho também já 3 livros de poesia publicados, e lancei ultimamente meu primeiro livro infantil, estou bem feliz com ele, que se chama Sussui, que é uma homenagem às avós, né? Em especial a vovó Quixerá, a vovó macaxeira, Cogó Quixerá, né? Que tanto alimentou os nossos povos, né? Mas em especial o meu e os daqui, né? Do entorno do Monte Roraima. E é uma homenagem para essa avó, né? Enfim, a todas as avós, né? Em especial as avós indígenas que tanto colaboram ainda hoje, né, com o movimento indígena, com a luta pelos direitos, mas principalmente, né, criando relações de afeto. Então, essa sou eu e estou muito feliz, agradecida ao SESC de estar aqui com vocês, de compartilhar essas experiências, né, e que a gente possa fazer aí cada vez mais alianças afetivas, né, e cada vez mais fortes. Sim. Obrigado, Soni. Pati, você? Olá, boa noite. Sou Pati Wolff. Eu nasci, né, na Amazônia, mas hoje em dia moro no Cerrado, aqui, né, em Cuiabá, Mato Grosso, né, nasci em Cacoal, Rondônia, e né, sou essa mistura, né, bem brasileira de vários povos que habitam em mim, e que tudo isso me atravessa de uma forma assim, muito forte, para querer entender as minhas raízes e principalmente as raízes afro, né, do lado do meu pai, que por muito tempo foi muito apagada diante desse apagamento histórico mesmo do Brasil. E então esse buscar das raízes e ir atrás das origens tem sido uma busca individual, pessoal, mas que atravessa o meu trabalho porque é coletivo, né? Então esse silenciamento, esse apagamento da história, das histórias, e que a gente quer trazer, né? Esses livros agora atualmente a gente quer escrever, a gente quer trazer imagens sobre
esse povo, sobre essa história de um povo que foi muito apagada, né, e silenciada. Então, os meus trabalhos como artista visual, como escritora, como ilustradora, têm seguido muito esse caminho. E então, assim, e eu como uma aliada também da questão indígena, tenho trabalhos, né, no infantil também sobre o que a bruxinha traz sobre essa invasão dos territórios, né, indígenas. Então, também tenho um trabalho de como trazer isso para as infâncias de uma forma poética. Então, ao mesmo tempo, mais para trabalhar isso nas escolas, mas trazer esse assunto que é seríssimo, né? A questão da demarcação, o marco temporal, então tudo isso também de uma forma assim super importante também esse debate e necessário, né? Então eu tenho feito também da literatura esse caminho de trazer esses temas e da questão da imigração haitiana, também desse corpo preto no mundo também, essas diásporas, né? Então, são trabalhos que têm me atravessado a minha trajetória pessoal, mas também sei que faz parte de uma história do nosso Brasil, né? Que a gente tão lindo ver essas escritoras aqui, essas autoras que estão, né, trazendo esses outros Brasis, né? A gente precisa falar desses Brasis que não aparecem, né, na nossa história. Sim. Obrigado, Paty. Eu queria dar sequência à nossa conversa, aproveitando que você falou do apagamento natural, né? Tanto povos indígenas, do povo preto também, e que a Lian falou mais cedo do papel do Sesc nisso, né? Da voz cada vez, né, mais a diversidade em várias formas de arte. E aí a gente chega na Flip desse ano, né? Vocês 4 estarão lá conversando, falando sobre não só sua ancestralidade, mas seus trabalhos atuais também. E queria que vocês contassem, né, falando um pouco sobre o evento, expectativa, sobre o que de fato, né, qual que é a temática que vocês levarão para o evento e qual que é a importância, né, não só do Sesc como esse ponto, essa interlocução entre os eventos literários, numa Flip, por exemplo, que é um dos eventos mais tradicionais literários que nós temos, né? Bom, eu tenho assim uma admiração muito grande e uma gratidão pelo SESC, não só agora pela Flip, né? Mas também pela possibilidade que ele também me deu e está dando a outros autores aí, né? Do circuito dos autores, né? Eu circulei, então conheci muita gente boa, consegui mostrar meu trabalho em vários estados e sinto assim esse diferencial do SESC de estar rompendo essa coisa assim do só sul-sudeste e estar trazendo outras vozes, está trazendo outras histórias que também são importantes e trazendo essa visibilidade amazônica. Eu estou aqui feliz de estar, olha só, com essas mulheres maravilhosas, nós que temos, né, viemos do mesmo universo, cada um na sua luta, no seu território, mas que estamos tendo essa oportunidade de estar nos comunicando e também aprendendo uma sobre a outra, e também com vocês que estão nos assistindo, de trazer o nosso imaginário, o nosso mundo. E tem muita gente boa, viu, fora do eixo, na Amazônia, agora as pessoas estão. O Acre não existe. Tem um pessoal, não, o Acre não existe, nosso Acre é tão longe. Mas tem tanta coisa bonita, não é só eu, tem várias pessoas. Eu sou assim uma referência da minha geração, mas tem muita gente lá fazendo coisas boas, como eu já fiz e continuo fazendo. Então, eu me sinto como se eu fosse assim, eu bebo sempre, diz assim, Chico Mendes vive, vive, então vive em mim, vive em outros poetas que também utilizam a palavra como uma forma de tocar o coração das pessoas, de resistir e de abrir mentes. Isso a gente tá conseguindo graças a essa possibilidade maravilhosa que o SESC está nos proporcionando. E aí, na minha expectativa, na Flip, é das melhores possíveis, mais uma oportunidade de eu estar conhecendo pessoas, estar conhecendo editoras, estar mostrando meu trabalho, estar falando meus poemas,
meu Deus, isso nos retroalimenta, isso nos dá vontade de continuar fazendo o que nós fazemos, porque sabemos que isso é importante para nós e para as pessoas que nos rodeiam e para as pessoas que nos inspiraram, que fizeram com que as nossas palavras pudessem tocar o coração de outras pessoas. Aí, então, é maravilhoso. Legal, França. Que bom ouvir essa bruxinha cheia de energias. É uma alegria imensa ter essa oportunidade de estar lá em Paraty, com essa programação do SESC, ali participando, né, atuando junto com a Flip, grandes parceiros. Eu estarei lá levando o meu livro. Livro Tem Língua é um livro para as infâncias. Eu, mulher indígena, junto com a Heloísa Pires, uma mulher negra, a gente escreveu esse livro de duas meninas, uma negra e uma indígena se encontrando. Eu que sempre lutei atrás de editoras e não conseguia, e finalmente conseguimos a editora Passarinho, que nos apoia bastante. E aí a gente vai levar esse livro para fazer esse livro voar, porque livro em instante não tem vida, né? Mas é o momento em que nós estamos ocupando esses espaços, nós mulheres indígenas. Eu sou descendente dos povos, né, amazônicos, mas que sou do Piauí, no Nordeste, e que a gente traz a força das nossas próprias palavras, da nossa língua, do nosso ritmo, como a gente olha o mundo, né? Então, nós, autoras indígenas, estando na Flip, é uma retomada, que durante séculos nossas vozes de mulheres foram silenciadas, foram distorcidas por olhares não indígenas. E agora nós estamos ocupando esse espaço de fala com as nossas próprias palavras, com a nossa língua, com as nossas formas e nossas cosmopercepções. Então, é uma visibilidade que significa mais do que estar em um palco, em um evento, mas simplesmente é a gente mostrar que a literatura indígena não começou agora, mas que ela vem sendo contada há muito tempo por nossos contadores de histórias, por mulheres sábias, por pajés, magés, mesmo que não estavam nos livros ou agora estão voando aí, ecoando nos microfones, mas elas estão presentes. Então, estar na Filipe, juntamente com o SESC, é quebrar um silêncio imposto, é plantar as árvores em território cheio de cimento. Eu também sou do Cerrado, Pati. E aí, a gente sabe que a gente leva as árvores, o piqui, a gente leva o buriti, a gente leva essas árvores que, para o meu povo, é vida. Então, a literatura indígena, estar na Flip, junto com o SESC, é levar a vida e a memória viva de nós, mulheres indígenas. Nossa, e assim, fico até emocionada ali com as suas palavras, né? Porque é bem isso mesmo, né? Eu também sou do povo Macuxi, aqui em Roraima, e para nós, né, nós somos filhos de Macunaímã, netos e netas de Macunaímã. E o SESC é sempre essa mão estendida, né, para nós, povos indígenas, para que nós potencializemos as nossas, né, vozes, as nossas línguas, as nossas histórias, né? E eu acredito que tem sido também, né, reaprender a fazer som, né? Macunaímã, para nós, para o nosso povo, ele também é filho do sol. Então nós, né, acreditamos muito fortemente nisso, né? Que as literaturas, as nossas histórias, as nossas palavras, né, elas são como sóis mesmo aquecendo, né, e iluminando, né, bastante a falta de informação que ainda se tem sobre os povos indígenas, né, porque ainda se acredita que só se fala, por exemplo, né, a língua tupi no Brasil, e nós temos mais, né, nós somos mais de 350 povos que falamos mais de 250 línguas, né, então levar isso é também, né, educar, né, as novas gerações e todas as gerações, na verdade, né, sobre essa diversidade que nós temos entre nós e aqui dentro do Brasil, né? Então eu fico muito feliz, né, com essa oportunidade que o SESC dá para a gente, né, de reflorestar mentes e corações, né, e
trazer mais das nossas histórias, dos nossos gêneros, né? Aprendendo mesmo, né? Reaprendendo a fazer esse sol, né? Porque ainda hoje, né, eu tenho que ouvir perguntas do tipo: nossa, mas vocês têm literatura, né? Vocês não são apenas da oralidade? E aí, para nós, Macunaíma, além da nossa grande entidade, também foi o nosso primeiro escritor que deixou suas letras, né, naquilo que se chama ainda hoje, olha só que racismo, né, de pintura rupestre, né? Então, para a gente ter essa ideia, né, a gente sempre diz assim, né, os mais velhos dizem: nossa, nossas histórias estão escritas lá, na Pedra Pintada, no Monte Roraima, deixadas pelo grande Macunaíma. Então, né, o SESC fazendo isso também está participando, né, dessa informação, dessa educação também, né, da população brasileira sobre essa grande diversidade, né, que nós temos no Brasil. E Sony, é engraçado que você falou de vocês, né? Quem chega de fora fala vocês como se fosse uma unidade só, né? Desconsiderando toda a riqueza, né, cultural de todo o território. Então, às vezes uma palavra, né, que ela é muito comum, já sintetiza o pensamento que muitas pessoas, eu posso garantidamente falar que a maioria das pessoas brasileiras tem de desconhecimento da própria história, né, da própria terra. Né? É verdade, até porque, né, quando justamente, né, Colombo chega, isso a Parenta Barcia coloca num poema, né, muito bem colocado, chama todo mundo de índio, e nós não somos índios, primeiro, né? Eu sou Macuxi, né? Alião, Amiri, Guajajara, então tem toda essa diversidade que às vezes é justamente invisibilizada por esse termo, né? E ainda essa invisibilização que nós temos dessa diversidade. Sim, sim. Para você, Paty, expectativas? Essa parceria com o SESC já vem de longe, né? No SESC que eu retomo essa arte que eu faço desde criança, no SESC Cuiabá foi onde eu recomecei a fazer alguns cursos de pintura, de escultura, e foi onde eu fui parar como artista, né? Foi o começo, né? Vai fazer 10 anos, né? Esse ano faz 9 anos. E o SESC também, né? Participei do Arte da Palavra circulando. Então, o SESC sempre está nesse caminho de fomento e de trazer. Então, agora também, né, participar na Flip dentro também de uma programação do SESC nessa parceria é de uma imensa felicidade e tão representativo, porque representa muito, e aí eu sempre trago isso de. Eu nunca sonhei em ser artista, porque eu nunca fui fomentada a sonhar a ser artista, porque parecia um lugar tão distante, tão inatingível. E quando estar esse lugar assim, de holofote, esse palco, estar no palco para trazer as nossas narrativas, isso é muito especial, né? De uma potência enorme, de pensar a trajetória mesmo, os caminhos, né? De pensar aquela menina negra periférica que sempre estudou em escola pública toda a vida, então assim, e de um lugar, né, de representar esse norte e esse centro-oeste assim, com muita felicidade, mas aí que está, sempre na história, como esse lugar periférico, né, no Brasil, enquanto, né, esse palco, enquanto esse microfone, como a Lian traz, né, agora o microfone está nas nossas mãos, né? Então agora a gente pode falar, né? Então, assim, então é uma felicidade imensa ter esse momento. Vou trazer as narrativas pela imagem, né, nessa mesa, e assim, um momento ímpar, né, de uma autora emergente como eu também, que está, né, nesse começo de carreira, né, com 2 livros com ilustração, né, 2 livros ilustrados. Então, com o Roger Mello, que já está aí, né, muitos anos, né, nessa construção como autor. Então, olha como é potente esse lugar também de trazer quem está começando, quem já está aí há muitos anos, né, quem já é mestre, né, mestras também. Mas, assim, essa possibilidade de trazer essas narrativas de outros lugares, esses outros modos de vida, né? Esses territórios, esse olhar sobre outros lugares,
e outras maneiras de viver, né? Então, isso é muito potente e eu, assim, muito feliz. A expectativa está a mil, né? Igual a Bruxinha, ela está lá em cima, assim, de encontrar também outros autores e autoras, da gente poder também oxigenar as ideias também, a gente também celebrar, né, entre os autores esse conhecer, né? Eu não conhecia a Liane só do livro, né? De ver o livro, mas eu não, né? Vou conhecê-la, Soni. Então, assim, que isso é tão potente, Bruxinha, que eu já conheço, né, de outras andanças da literatura, mas é um momento assim muito importante também de encontro, né? Sim, os eventos celebram esses encontros, né? E muitos inesperados, né? A gente às vezes nem sabe quem vai encontrar lá no evento. E, bom, a literatura, né? Ela está muito ligada, né? No nosso caso aqui, à resistência. E eu gosto muito dos livros impressos porque eles marcam ali as nossas ideias e algo que não se perde. Está ali, está registrado. Enquanto existe o livro, você tem a mensagem ali passada. E como que vocês acreditam, né, que as próprias obras, né, elas ajudam a endossar aquilo que vocês acreditam, revisitar aquilo que foi apagado dos seus ancestrais, e como que vocês entendem que a literatura indígena feita por vocês e também por outros é importante para quebrar um pouco do que, por exemplo, eu, né, uma pessoa não indígena e vários outros aprendemos na escola, que era sempre a visão daquele que colonizou, né, aquele que destruiu, aquele que registrou primeiro quando chegou aqui para tomar o espaço. Então, pelo menos na minha visão, queria que vocês me corrigissem caso eu estivesse errado, né? Quanto mais literatura indígena a gente tem, mais nós descobrimos quem são, né, os nossos passados seculares, milenares que estiveram aqui na nossa terra. Algo que não se aprendeu na escola, né, décadas atrás. Tem muito esse papel, é muito importante nesse sentido, e a partir da obra publicada, falar também, né, em eventos e tudo mais, reforça, endossa toda essa mensagem. Faz sentido isso? Essa é a minha forma de pensar? Oi. Hum. Então, Juliano, eu acredito assim, os livros realmente são essa potência, são essa força, né, que fazem com que as nossas vozes circulem, né, para além dos nossos territórios originários, né? Se você tem, né, um território, né, hoje a gente sabe que a luta ainda pelos territórios ainda é muito grande, né? Porque existem PLs, os chamados combos da morte, né, que ainda querem colocar em questão, né, a nossa presença, né, e o direito aos nossos territórios originários, né, os territórios que a gente ocupa. Então, eu acho que a literatura indígena é também uma forma de demarcar esse território chamado literatura, né, que, como você bem falou, que até então só era ocupado por, né, pessoas, né, geralmente homens, né, cis, se não brancos, mas que tiveram, né, acesso de alguma maneira a essa literatura chamada de canônica pela letra alfabética, né? Então eu acredito que a literatura indígena, né, ela é muito anterior a isso, né? Como eu disse, ela foi escrita com as pedras, né, nas chamadas ainda arte rupestre, no corpo, né, com os grafismos, no espaço com as nossas vozes, na terra com os passos de dança, né? A gente já vem fazendo essa literatura há muito tempo, apenas passou para um outro suporte que é o livro, né? Uhum. Eu acho que é muito importante, porque, em especial para as mulheres, eu estou falando de Roraima, que é um estado que é muito violento contra as mulheres, né? O primeiro lugar em violência contra as mulheres, né? Segundo estatísticas bem recentes, e contra as mulheres indígenas ainda mais, né? Eu acho que tá tendo hoje essa, né, essa fala com a Liane e com outras mulheres, né, é uma forma de dizer que nós somos possíveis, né, que nós somos possíveis onde a gente quer que, né, e quando a gente queira, né, e ocupar esses espaços, né, em especial as indígenas, porque até hoje eu ainda sou obrigada a responder perguntas do tipo, nossa, você é indígena? Mas você é indígena de verdade? Aí Né? fala assim, você não parece, né? Estereotipa a pessoa, Não, você não você parece, né?
Aí que vem, você fala muito bem o português, então você... Porque realmente, né, até leis foram estabelecidas que tinham como critério a língua portuguesa, né, e você tinha que optar, que era o Estatuto do Índio, né, ou você era cidadão brasileiro ou você era indígena, né, e a Constituição Federal realmente veio mudar tudo isso. Então, quando a gente faz um livro, em especial eu, não estou falando por mim, eu tenho um livro chamado Oizamã, Mulheres que Fazem Sol, né, e que eu queria muito que outras meninas e mulheres indígenas se vissem como possíveis. Primeiro, né, porque ainda tem isso, você é indígena, mas é de verdade? Né, como se... Ninguém pergunta para um branco, você é branco de verdade? Cadê sua roupa de português, né? Sim, sim. Né, até hoje. Então, quando eu escrevo, eu acho que é para demarcar esse território e dizer para outras mulheres, outras pessoas macuxis, outras pessoas indígenas, que nós somos possíveis nas nossas línguas, em todos os espaços e onde quer que a gente queira, né? Então, para mim, é demarcar esses territórios e, principalmente, né, esse território afetivo mesmo, né, que as mulheres se sintam possíveis e que queiram também, né, se caso queiram escrever e ocupar esses espaços. Em 2023, eu também circulei pelo Arte da Palavra, com um espetáculo de contação de histórias. Sentada na rede, minha avó cantava e contava histórias. E tinha uma cena desse espetáculo que as crianças escreviam e desenhavam no meu vestido. E aí elas falaram assim: a gente vai fazer essa nossa escrita, esses nossos desenhos para você levar por aí e juntar tudo isso e montar um grande livro vestido. E aí nessa cena a gente percebia a força da oralidade e a escrita. Então elas juntas, elas dialogam, elas representam. E aí nessas cenas eu percebi que a arte, a escrita, o livre materialidade ou na imaginação, para nós povos indígenas, concordando também com o Sony, ela é uma forma de luta e resistência. A gente escreve as nossas histórias, a gente escreve para lembrar quem somos nós, de onde nós viemos, em que lugares nós podemos chegar. As nossas palavras, a nossa oralidade, nossos cantos ancestrais, marcam também violações sofridas pelo nosso povo. Então, essa beleza do modo de viver, a harmonia com a terra, tudo isso está na nossa escrita, nos nossos livros. Cada verso, cada traço, cada som é uma forma de manter viva a memória do nosso povo, a nossa memória de nós, mulheres indígenas. Geralmente, a gente se junta, né, mulheres indígenas, e trocamos livros, né, trocamos essa semente. E aí é um diálogo que essa troca, ela traz a experiência de ser indígena num país que tentou nos apagar. E quando a gente escreve sobre território, quando a gente escreve defendendo os nossos lugares, a gente está escrevendo sobre a nossa casa, sobre o nosso pensamento, a nossa imaginação, né? E aí a gente começa a entender que a gente pode circular por esse Brasil indígena, por esse Brasil não indígena, desenhando cada lugar que a gente percorre, trocando, né? E lutando para que a gente permaneça nesses lugares, porque a gente precisa permanecer para preservar, para poder enaltecer a nossa memória ancestral, que também é um ato, né, de existência. E afirmar a nossa escrita, os nossos livros, as nossas línguas, a nossa arte, é a gente mostrar que essa é sim uma arma, que muitas vezes parece ser silenciosa, mas que ela traz a forma da nossa existência, através dos próprios cantos, das nossas raízes, né, das nossas formas de sobreviver nesse Brasil, que antes era chamado pelo meu povo de Pindorama, terra de palmeiras, né? Eu falo Tupi-Guarani. Então, a arte, a literatura, ela tem um poder profundo de transformar a consciência, de educar os corações e movimentar as sociedades. Que eu posso trazer de contribuição para esse debate é o que eu falava no começo, como é esse apagamento, né? Dentro da minha família, eu tenho raízes indígenas, mas que eu desconheço.
de algum povo, de algum lugar, e provavelmente no sul, por conta de que minha família, esse Wolf alemão, que é da minha mãe, né, da família da minha mãe, que vem para o sul, numa colônia italiana, mas que casa com uma mulher indígena que foi apagada. Esse apagamento dentro da família, e que eu fui saber assim, recente, sabe? Sobre essas raízes. Então, olha como dentro, né, da família isso é colocado de uma forma também desse desconhecimento, né? Quando eu trago esse lugar meu de buscar sobre as raízes, é muito por conta de perceber o quanto a árvore genealógica, por exemplo, da família da minha mãe, é desenhada, sabe os nomes dos avós, bisavós, da onde veio, por exemplo, a família preta do meu pai, que vem da Bahia, não se sabe os primos, as primas, o nome. Então, assim, e também essa parte da família indígena que se perdeu, esses conhecimentos também que minha mãe contou em algumas coisas, assim, não com muitos detalhes, porque ela também não, né, desconhece, mas esse apagamento, silenciamento desse Brasil, né, do que é o Brasil, né? Quando eu comecei a falar que eu era essa misturinha, mas é isso, né? E essa história do Brasil marcado muito por essa violência, né? Também da palavra, né? Mesmo dessa oralidade de quando foi, né, proibido a falar, né? Falar as línguas originárias, então, de cada povo. Então, assim, essa proibição, desde aí, então, assim, já começa essa violência, né? A própria, né, invasão do Brasil, né? Então, assim, mas sempre porque para poder dominar, né? Então, dominar a fala, a cultura, tudo que, né? As palavras que a gente tem no dia a dia, as comidas. Então, esse afro e o indígena apagado, né? Silenciado do que a gente tem, né? Dessa composição do que é o Brasil. Ô, Paty, e curioso isso que você disse, porque enquanto você estava falando que provavelmente, né, você tem, né, familiares indígenas do passado, mas você não sabe quem são. É um retrato de quantos milhões de brasileiros, né, que também tenha, né, algum parente mais antigo que veio da Europa, veio de várias partes do mundo, e a gente só sabe dessa parte, né? Dessa parte que veio de fora, mas não sabe da que estava aqui. E durante sua fala eu tentei resgatar aqui, né? Quem meu bisavô, ele por trás, e também não tenho essa memória, né? Não posso garantir que tenha, mas se tiver, eu não faço a mínima ideia do que é. E se eu perguntar para os meus pais, por exemplo, eles também não vão saber. E você falou de termos, né? A gente tem, né, muito no nosso cotidiano. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, onde eu moro, no centro, temos dezenas de ruas, que é Rua dos Tupis, Rua dos Caetés. Eu morava na Rua Guajajaras, aqui quando eu morava no centro de Belo Horizonte. Então, a gente tem alguns pontos ali que tem, não sei, né, na origem da criação da cidade aqui no caso, qual que foi o motivo, mas não passa muito disso, né? Não passa muito dessas homenagens e nomes, tem muitas marcas, né? Tem a indústria Aimoré, por exemplo, né, que a fábrica alimentícia aqui de Minas Gerais e tudo mais, e tem centenas de exemplos, né, Brasil afora. E pegando um gancho também do que a Eliane falou, quantos de nós, né, nós eu falo assim, né, não indígenas, sabemos que antes de Brasil era comumente chamada a terra de Pindorama, né? A gente pode fazer um exercício aqui, né? Assim, entre aspas, ficar parando 100 pessoas ali na Flip, quantas que vão saber? São muito poucos, né? E isso é o retrato de quão eficiente foi esse apagamento ao longo dos séculos, né? Desde a chegada dos europeus para cá. Então, é resistência e é um trabalho muito forte, muito pesado. E eu imagino o quanto seja difícil e doloroso reconquistar, né? Não sei se a palavra reconquistar é a palavra mais correta, mas revisitar, trazer para o presente aquilo que foi perdido, né? Verdade.
Eu também não, assim, não, eu me considero não indígena, mas, sei lá, se lá, né, também, aí dos indígenas do Nordeste, de onde vieram os meus avós, a minha avó Felicidade, né, tinha uns traços, assim, bem indígena, né, então, hoje, olha, eu já aprendi muito aqui com vocês, assim, né, principalmente com a Lian e a Sony, né, que traz esse universo que estava realmente sufocado embaixo de pedra, embaixo de opressão. E também, eu vejo também que a literatura, né, a literatura negra, né, uma literatura também que está assim emergindo e nossa, quanta narrativa que a gente passou, muitos anos e séculos sem ter acesso a essas maravilhas. Eu lembro, na década de 80, lá no Acre, os escritores, poucos que tinham lá, eram todos assim, classe dominante também, e só homens, e falavam dos heróis seringalistas que mataram muitos índios nas correrias. Inclusive, com certeza, alguns bisavós de pessoas como eu tenham participado dessas correrias, dessas matanças, e isso não vem para nós, só vem aquela história daquele herói, aquele herói branco, masculino, Plácido de Castro, que é um herói gaúcho que foi da Revolução Acreana, que ajudou a tomar o Acre para o Brasil, que o Acre era da Bolívia, aquele negócio todo, e que de repente é a história do opressor. Eu mesmo, quando comecei a falar meus poemas, eu li os poemas das mulheres e aqueles poemas, e era coisa bem os homens, né? As mulheres só faziam poemas assim, religiosos, e aquela coisa assim de amor à família. E aí eu comecei, pelo amor de Deus, eu vou. Sou filha da terra. Eu nasci aqui nesse mato, eu me criei, nadei nos rios, bebi água nos igarapés, conheço todos os ladrões dessa terra, conheço todos os exploradores, conheço todos nós, filhos da miséria, irmão da fome, da esperança. Aí o pessoal, meu Deus, quem é essa louca aí que anda nos bares falando de luta, disso, aquilo outro? Aí depois também fiz teatro e fui para a luta junto com o meu movimento de teatro, ajudar Chico Mendes a escrever espetáculo em defesa da floresta. E aí então criei o meu imaginário, que é esse, a Amazônia, como Chico Mendes, que criou a aliança, né, dos povos, os povos da floresta, os indígenas e os seringueiros, e os colonos, que brigavam entre si por interesses do capital, e ele conseguiu unir todos eles para lutar, cada um em favor da sua justiça, da Amazônia. É quando ele diz que, no final, aquele pessoa que estava lutando só pela floresta, não, ele estava lutando pelas pessoas que habitam a floresta e pela humanidade. É isso aí. Então, agora, nesse momento, eu estou tendo o privilégio de aprender muito com vocês aí, viu? Mulheres indígenas, mulheres negras, e quero aprender mais ainda. Então, vai ser ampliar meus horizontes. E eu Obrigada. quero fazer um gancho, Francis, que você falou de aprender, né? Eu, na minha posição, né? Acho que foi a Lian que falou, ou não sei se foi a Sony, que sempre a gente tem o homem, o branco, né, recheado de privilégios, né? Um caso específico assim de Brasil, e eu posso falar que eu faço o bingo completo aqui da questão dos privilégios, né? Então, eu na minha posição é uma posição muitas vezes de silêncio, de escuta, né? De escuta e entender, de aprender e na posição de se tornar um aliado, porque eu sei que igual eu, na posição de ignorante por muito tempo, existem vários, né? Então, é aprender e repassar esse conhecimento. Acho que é uma posição importante. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que pode e é cansativo e exaustivo fazer todo esse processo de educar quem, né, historicamente destruiu, né? Pensando em antepassados, né, que é algo que se carrega, né, até hoje. E aí a gente falou aqui não só de literatura, mas diversas formas de arte, né?
Então, tem a contação de história, né, que a Lian falou, a gente tem artes visuais também, e diversas outras formas de mostrar aquilo que a gente quer falar. E eu entendo também que talvez seja mais prático, fácil e até prazeroso, que você também falou, Lian, começando na base ali, com crianças, né, que são mais abertas à escuta, elas se divertem aprendendo. Então, de fato, eu queria entender como também esse processo de entendimento, resgate e transformação social na base ali da educação. Não que o adulto não esteja, né, não possa ser atingido, mas de repente o melhor caminho é via os mais novinhos, né? Quem é criança ainda. É extremamente importante, né, essas suas falas, Juliano, porque é a fala do povo brasileiro, né? Nós somos povos, né, de muitas misturas, pensamentos, né? E eu fui uma criança que cresci ouvindo histórias. É por isso que foi criado esse espetáculo. Minha avó sentava na rede, como essa é uma cena muito comum entre pessoas indígenas, e a gente escutava histórias. Eu tinha um avô que era da oralidade, falava, recitava cordel, então ele quebrava coco, colocava a esteira, que é um objeto de palha, no chão, e a gente escutava as histórias, né? Então essa foi a primeira cena e educação que eu vi. Eu estava sendo ensinada, quando eu cresci, eu fui ver, nossa, essa era a minha educação, era a minha vida, a minha literatura. E aí, quando eu chego, né, a vivenciar em uma cidade onde muda totalmente as tradições, eu aprendi que quando eu era criança eu era um pedaço de um coração que anda, porque é piá, meu povo chama criança de piá, ele é um pedaço do coração de uma mãe, que essa criança anda. Depois eu aprendo outras formas de existir e de lutar, mesmo sendo criança. Eu estudava em uma escola pública com 7 anos e a professora falou: vocês levem tinta guache, tragam tinta guache para a escola. Eu nem sabia que tinta era essa. E aí meu pai sabia, meu pai então fez um monte de tinta natural. Sim. E a professora disse: olha, essas tintas não prestam, joga fora. Então todas as crianças riam de mim. E aí as crianças com dificuldade me emprestaram a tinta guache. Então, assim, o meu saber, ele foi colocado de lado, a minha prática educativa foi colocada de lado, porque não tinha nos currículos escolares, e até hoje não tem. Quando a gente vê os livros didáticos, os livros da escola, você vê indígenas representando somente uma etnia. É sempre uma etnia que coloca ali nos livros, mas não mostra a diversidade, não mostra essa questão dos estereótipos indígenas, né? Tem muito rosto estereotipado, porque para ser indígena basta você se autodeclarar, saber de onde é que você vem, o seu pertencer. Então, essa forma de educar, eu fui reaprendendo com a cultura indígena e a não indígena, criando aí uma interculturalidade. E aí eu pensei, quando eu passei no ciclo da vida de ser mãe, como que meu filho vai ser educado numa cidade, em uma aldeia urbana, ele vai ser educado sendo levado de volta para a aldeia tradicional e também vivenciando a urbana, porque ele não pode deixar de vivenciar esse contexto social. Então, é essa forma que a gente vai trazendo um pensamento que a literatura e a educação, ela traz realidades que muitas vezes são invisibilizadas, elas revelam também injustiças, desigualdades e preconceitos e violências no cotidiano. Foi isso que a gente sofreu o tempo todo. E hoje nós estamos aqui nessa roda mostrando, né, que as nossas escritas, elas geraram mudanças nessa educação, elas estão gerando possibilidades para as escolas, a comunidade, através da arte, que são esses caminhos que a gente tem criado para valorizar as nossas culturas, as nossas diversidades, historicamente excluídas. Então, a gente se fortalece, tem a nossa autoestima das nossas crianças, nossos jovens, quando eles podem dizer: eu sou indígena Macuxi, eu sou indígena Timbira. Quando vocês falam: eu recordo que a minha avó era uma mulher indígena, minha tataravó tem história. Quando eu fui na luta, ajudei Chico Mendes a construir
uma história de povos que conseguiu sobreviver na floresta, da floresta. Então, é através desses nossos desenhos, das nossas performances, dos nossos cantos, que a gente vai educando. E a gente vai usando também a tecnologia das redes, como a gente está aqui agora, mas sem esquecer a maior tecnologia da Terra, que é o círculo. A capacidade da gente estar aqui nessa circularidade virtual, mas que a gente está olhando olho no olho, tendo empatia pela história do outro, pelos nossos modos de vida, de celebrar, de mostrar os nossos trabalhos. Então, essa é a forma de educar. Quando eu consigo trazer uma interculturalidade, quando as culturas elas vão se encontrar e dialogar, e não divergir. Perfeito. Ai, eu achei assim muito legal. É justamente, eu acho que isso, Alian, é o diálogo, né? Eu acho que tem uma coisa que, assim, eu acho que do povo macuxi, acho que de muitos povos indígenas, né? Que é justamente eu acho que é uma pedagogia da escuta, é a escuta sensível, né? Por exemplo, para o povo macuxi, tudo é gente, tudo tem voz, né? Tem seu próprio idioma. E eu acho que uma coisa que a gente tem que reaprender a fazer é justamente essa escuta, escutar o outro que às vezes está ali do nosso lado, né? E aí, quando você fala, né, nossa, eu sou todo, né, eu cumpri ali a tabela, né, fiz o checklist dos privilégios, né? Mas essa sua escuta sensível, como a gente está tendo agora, é um momento riquíssimo justamente para isso, né? Eu acho que essa pedagogia da escuta é o que a gente precisa também, através da literatura indígena, fomentar, né? Porque muito se fala do lugar de fala, mas pouco se fala ainda do lugar de escuta, né? E eu acho que a gente tem que cada vez mais, né, treinar essa escuta, né? Porque antes, né, faziam-se grandes rodas em que os mais velhos justamente falavam de suas experiências, né? Ensinavam os mais jovens, né? Para que a gente pudesse fomentar um bem viver. Assim como também a gente, né, era ensinado a ouvir, por exemplo, a voz do rio, a voz dos bichos, falar na língua deles, ouvir a língua deles, né? E aí isso vai, eu acho que, como diz até o parente Ailton, né, ajudar a gente a adiar um pouco o fim do mundo, né? Na verdade, adiar o nosso fim, né? Porque a natureza não vai acabar. A gente aqui está correndo aí num suicídio coletivo, né? Por quê? Né, como a gente vê esses desastres, olha só, nas catástrofes, chamadas catástrofes naturais, né, como a gente viu, né? por exemplo, a grande enchente do Rio Grande do Sul, né? Nada mais é do que o grito do rio, né, dizendo, gente, né, socorro, né, vocês desaprenderam a me ouvir, então agora eu tenho que gritar. Né? Então, eu acho que a literatura indígena também vem isso, né? E principalmente, né, que essa escuta, né, das vozes indígenas, a gente está aí desde muito antes de 1500 cantando história, né? Mas que agora é que pararam para escutar. Poxa, esses povos, né, podem ensinar a gente de novo, né, a ser, né, a lidar de novo com a chamada natureza, que para a gente, né, é só mais uma forma de ser gente também no mundo, né? Então, eu acho que é isso, sabe? É dizer que a gente está aí, né, para realmente reaprender a ouvir, né? Para essa escuta sensível. E tem uma frase de uma parenta chamada Ellen Lima, o Açucocal, ela diz assim... Eu conheço ela, por sinal. Ela é maravilhosa. Sim. E ela diz assim, gente, nós não somos herança, nós somos presença, e nós estamos aqui. E eu acho que a gente chega mais longe se a gente estender a mão um para os outros, justamente, né, para fazer esse diálogo, como a Alian falou, né, esse intercultural, transcultural, né, para adiar nosso fim dos dias aqui nesse planeta, né? Sim. Eu acho que um ponto bem importante nessa discussão, né, levar toda essa voz, é até a tecnologia, né? A Lian falou agora há pouco. Se não fosse ela, a gente não estaria aqui, né, conversando. E eu acho incrível, assim, quando a gente às vezes abre o Instagram, o TikTok, ou qualquer outra rede social, às vezes aparece algum vídeo sugerido de uma pessoa que está milhares de quilômetros de onde eu moro, mostrando como que é a rotina dela no seu território, na sua aldeia. E algo que, poxa, 10 anos atrás seria impossível. E aí entra muito esse ponto que você falou, Sony, de, primeiro vem a curiosidade, né? Poxa, é um conteúdo que eu não pedi, mas ele veio, e depois vem a escuta, né? Entender. E aí, né,
as redes sociais têm muito esse poder de rotina, do dia a dia, e aí entram outras discussões, de repente no Congresso está sendo pautada uma PL, ou muito se falou e se fala ainda, né, nos últimos anos e atualmente, do marco temporal também, que se não fosse o poder da internet e dessas discussões, quem não está no ciclo próximo ali da tomada de decisão nem sabe o que está acontecendo, aí literalmente passa tudo, né, pelo Congresso. Então, a tecnologia tem muito esse fator, muito se discute dos males, né, que a internet e rede social traz, mas também tem esse lado positivo. Então, se ela está aqui, a tecnologia, vamos usá-la a nosso favor, né? E, bom, chegando aqui, gente, mais para o final da nossa conversa, eu queria retomar a questão da Flip, né? Vocês estarão em momentos distintos, em dias distintos, e eu queria que vocês falassem datas e horário, porque o nosso episódio aqui ele é gravado, né? Quem está nos assistindo sabe disso, mas ele será publicado a tempo de quem estiver passando a Flip, teve uma pequena prévia de quem vocês são e tudo mais, e pode presencialmente assisti-las no evento. Quando, qual horário e qual o nome do espaço também, que é importante, porque muitas casas na Flip, muitas ruas, então fica mais fácil de localizar. Falem para a gente, para mim, por favor. Pessoal, vou estar na expectativa, aguardando vocês no sábado, dia 2 de agosto, lá no Café Literário do Sesc Santa Rita, com a temática Tecnologias do Encantamento, entre o artesanal e o digital, junto com a maravilhosa Nina da Hora. Estarei esperando vocês para a gente dialogar sobre essa temática tão importante que fala dos nossos dias, nossos tempos de agora. Legal. Bom, gente, eu vou estar no dia 31, às 19 horas também, lá no Café Literário, junto com a Valesca Torres, uma grande poeta também, uma jovem grande poeta. Então, nós vamos estar compartilhando nossa trajetória e o tema, nosso trabalho, nosso poema e nossas palavras, né? Que o tema é a quem pertence minhas palavras. Então, eu espero, através das minhas palavras, levar as pessoas para um passeio na minha floresta poética, na minha vida, e espero todos e todas vocês lá. Oi, gente. Então, eu vou estar no palco Bistrô, lá no Sesc Santa Rita também, no dia 31, às 11 horas da manhã, né, junto com a Aline Cardoso e a Priscila Branco, falando justamente das pluralidades editoriais, né, as vozes independentes de editoras, né, discutindo mesmo, né, como a gente tem rompido, né, e driblado dificuldades editoriais, como, por exemplo, aqui no Norte, né, que é tão distante ainda, vencer essas distâncias que são continentais do nosso país para fazer a literatura circular, em especial a literatura indígena. Então, convido todo mundo para poder estar lá. Essa é Amora Fiorotti, né? A minha obra mais importante, e convido a todos, vai ser um bate-papo muito bacana, muito legal, vou estar muito feliz de estar na Flip e quero encontrá-las todas. Você não vai estar lá, Juliano, mas quem sabe, né, numa próxima. Não vou, sim, terão outras oportunidades com certeza. Bom, eu vou estar em algumas programações, né, dentro da Flip, mas dentro do Sesc, né? Eu vou estar no Sesc Santa Rita, no dia 1º, às 15 horas, numa mesa com o Roger Mello, que é as narrativas visuais para todas as idades. Então, vem com a gente, né, falar sobre, né, as ilustrações, né, as narrativas dentro do livro. Então, vai ser um momento bem, bem legal, né, para a gente falar também nessa perspectiva, né, mais atual de como, né, essas imagens também têm contado histórias, né, dentro dos livros. Sim. Bom, meninas, obrigado assim pela conversa. Eu, antes de mais nada, desejo muito sucesso nas rodas e nas mesas na Flip. É um evento, como eu disse, eu participei ano passado, achei incrível. Eu fui como visitante, então fiquei rodando para cima e para baixo, participando de diversas
momentos e rodas. Espero que dê tudo certo e que vocês se conheçam, né? Quem nos conhece pessoalmente, para complementar, quem sabe, essa conversa aqui. E, bom, alguma consideração a mais? Algo que vocês queiram falar e eu não abordei? Quero agradecer mais uma vez a você, Juliano, por essa mediação maravilhosa, agradecer ao SESC, dizer que nós, povos indígenas, a gente aprende também com essa grande possibilidade de estar no lugar com pessoas e que o SESC dá a oportunidade da gente tornar a nossa literatura sementes de memórias. Muita gratidão. Icatu. Obrigado. Queria Bom, também agradecer esse bate-papo muito bacana, Juliano. Conhecê-las todas foi um prazer. Né? Eu esqueci só de dizer também, né, agradecer novamente ao SESC, eu também participei do Arte da Palavra pelo circuito de autores, visitando vários estados, levando, né, esses conhecimentos sobre, né, a literatura indígena, e que foi muito rico, né, foi muito realmente maravilhoso essa experiência. E é isso, espero continuar, né, nessa parceria com o SESC, que é esse grande aliado dos povos em geral, das mulheres, e tem feito muita literatura circular. E é isso, obrigada de novo. Eu também agradeço a cada uma de vocês, também a Juliano, por essa oportunidade também da gente estar entrando em contato com esse público, qual você se conecta e está nos conectando agora, e também a alegria de estar me conectando com essas mulheres maravilhosas, a Paty também, que eu já conheço também, que tem um trabalho maravilhoso, e, e finalmente também, mais uma vez, agradecer ao SESC essa grande oportunidade de estar mostrando o meu trabalho e aprendendo com todo mundo que está nesse processo todo, escutando e aprendendo a escutar, e eu vou escutar muito e falar muito. Obrigada. sim. Ai, aprendi muito, adorei essa roda virtual, né, Leão? Achei. A gente vai se encontrar lá, a gente vai. Mas obrigada, Juliano. Obrigada, Sesc. Sempre agradecer esses momentos de troca, de confluência, né? Como diria Nego Bispo também. Eu acho que é esse confluir, né? Desses rios, porque a gente vem de lugar de rio, né? E daí a gente está, né, nesse lugar de mar, né? A gente deságua, né? Deságua junto. Essas mulheres lindas, potentes, fico muito feliz. Obrigada pela mediação. Céu. Obrigada. Meninas, obrigado também. Faço meus agradecimentos ao SESC pela parceria aqui com o Plim. E é isso, vou acompanhar vocês, né? Antes aqui da conversa, seguir todo mundo nas redes sociais, eu faço questão de, mesmo à distância, acompanhando o trabalho de cada um de vocês. Obrigado, um abraço, até mais para todo mundo. E para quem está nos assistindo, faço o mesmo convite, sigam as meninas nas redes sociais, aqui na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify. Vou colocar o link das redes sociais de todas para vocês seguirem e, a partir desse episódio, acompanhar o trabalho delas também. Também vou deixar as redes sociais aqui do SESC para vocês acompanharem não só todo o trabalho na Flip, mas como outros projetos literários e culturais da instituição. É isso, gente. Um abraço, boa noite, até mais.